Aleluia, boa noite, a paz do Senhor. Graças a Deus nós estamos na casa de Deus para mais uma segunda-feira de louvor, de oração e de gratidão. Nessa segunda-feira, uma segunda-feira muito especial para nós, porque ontem, além do Dia das Mães, foi comemorado também, é comemorado o aniversário da Igreja Nova Vida, que começou há 64 anos atrás, num Dia das Mães também. Então, uma data muito marcante para nós, e nós queremos louvar e agradecer a Deus pela Igreja de Nova Vida. Será que você pode aplaudir ao Senhor nessa hora, em gratidão pela Igreja de Nova Vida, pelos seus 64 anos? Aleluia! Então nós damos graças a Deus por isso, por esses 64 anos que Deus tem sustentado esta igreja, tem abençoado esta igreja, tem renovado esta igreja. Quem é que teve no primeiro culto da igreja? Nenhum de nós. Isso prova que a igreja está se renovando. A gente não esteve lá no primeiro culto, mas Deus tem trazido pessoas novas ao longo dos anos, e graças a Deus por isso, Ele vai continuar trazendo mais e mais pessoas para que essa igreja, esta denominação continue sendo um canal de bênção nesta terra para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, hoje é um dia especial porque nós estamos aqui, mas a igreja de Nova Vida está comemorando o aniversário hoje lá na igreja de Caxias, está fazendo um culto de ações de graças. Nesse mesmo horário que a gente está aqui lá, eles estão fazendo um culto de ação de graças pela Igreja Nova Vida, em gratidão. Então é um momento muito especial para todos nós, por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, através do Ministério da Nova Vida, tudo aquilo que Deus abençoou as nossas vidas, abençoou a nação brasileira. Muita coisa mudou no Evangelho, graças ao que Deus fez através da Nova Vida. Então nós somos muito gratos a Deus, como o pastor Roberto compartilhava um pouco ontem. Qual igreja hoje que não tem horário para acabar, queridos? Isso é Nova Vida, horário para começar e horário para acabar. Ainda mais hoje em dia, igreja que tem funcionário, aí tem que pagar, se passa do horário, tem que pagar hora extra, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Então, imagina, a irmã ali já está sentindo no coração ali, ela. Então, essas questões do horário começam a fazer muito sentido. Nós vivemos numa cidade como o Rio de Janeiro. Se as igrejas começam a acabar o culto um pouco mais tarde, o que acontece? Tem questão de risco e tantas coisas que a gente está sujeito aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, a maioria das igrejas hoje tem horário para começar e tem horário para acabar. Graças, isso foi algo que foi visionário lá atrás do bispo Roberto McAllister. Então, como a Igreja Nova Vida abençoou a história do Evangelho do Brasil. Lembra, nos anos 70, meados e finalzinho dos anos 70, a Igreja Nova Vida começou com um programa na TV, Coisas da Vida. Naquela época, só lembrando a você, tinha denominações que diziam que a TV era do diabo. E hoje em dia, qual a igreja que não quer estar na TV para pregar o Evangelho, para divulgar? Bispo Roberto já estava na TV lá na década de 70, levando o Evangelho, através da Rádio Relógio também. Então, como Deus abençoou a vida desse homem com uma visão muito para frente daquilo que Deus queria fazer através da Nova Vida e através da vida dele mesmo, Bispo Roberto McAllister. Então nós somos muito gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito através da Nova Vida. Uma coisa que eu estou olhando aqui, algumas irmãs, graças a Deus pela Igreja Nova Vida. Se você fosse para aquelas igrejas antigas lá, não podia usar isso, não podia usar aquilo, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E graças a Deus nós estamos numa igreja em que você tem a sua liberdade, especialmente as mulheres, de terem uma vestimenta da forma como você quer, sempre seguindo o padrão bíblico, é claro, mas você pode se vestir da forma como você quer, com liberdade. E você, assim, foi uma coisa que a Nova Vida também trouxe. E hoje,
Eu cheguei, queridos, aí a igrejas que tinha bancos separados. O lado direito era o lado das irmãs, e o lado direito e o esquerdo era o lado dos irmãos. Você, escutei, ainda tem aí. Eu ainda, hoje em dia eu não encontrei mais, mas pode ser que tenha. Ainda tem isso? Então, e graças a Deus pela Igreja Nova Vida, queridos, isso foi algo inovador. A igreja ficou até conhecida como igreja de portas abertas. Como que dizer que podia fazer qualquer coisa, que pode tudo. Mas não é, queridos. Nós somos uma igreja livre de religiosidade, livre de costumes. As portas estão abertas para todas as pessoas. E é sempre uma igreja marcada pela pregação do Evangelho. Isso ninguém pode tirar de nós, queridos. Podem falar diversas coisas. Nós já passamos por diversas lutas, por diversas dificuldades. Mas graças a Deus que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo continua sendo pregado na igreja de Nova Vida. Isso a gente não perdeu. E tomara a Deus, no que depender de nós, diga amém. No que depender de nós vamos manter a palavra de Deus sendo pregada neste lugar. Nós vamos manter a tradição que recebemos de pregar o Evangelho na Nova Vida e entregar o Evangelho com fidelidade para as novas gerações. Diga amém. Amém. Então, mais uma vez, você que é grato pela Igreja Nova Vida, aplauda a Deus pela Igreja Nova Vida, por tudo aquilo que Deus fez na igreja e por tudo aquilo que Deus ainda vai fazer neste lugar. Amém? Eu quero fazer uma oração, então. Feche seus olhos. Vou pedir para a irmã Beth orar pela Nova Vida. Beth tem mais tempo de Nova Vida que eu. Então, vou pedir para a Betinha fazer essa oração de oração, de gratidão pela Nova Vida. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor amado. Te agradecendo, Senhor amado, pela Igreja de Nova Vida. Te agradecendo pelo sonho que o Senhor colocou no Bispo Roberto Macalester. Trouxe esse homem para a nossa terra, Senhor. Começou a obra, Senhor amado, numa praça, no Meia, Pai. Depois foi para a ABI. Quantos, Senhor, sinais e prodígios foram feitos no auditório da ABI. Como o Senhor usou este homem, Senhor amado. Ele trouxe o pentecostalismo para o Brasil. Liberdade da ação do Teu Espírito Santo no meio do povo. Nos ensinou, Senhor, que os cultos têm hora para começar e acabar. Nos ensinou, Senhor amado, a hierarquia dentro da igreja, Senhor amado. O respeito à autoridade. Palavra profética, Senhor. Palavra de estudo, Senhor. De revelação. Oh, Senhor amado, muito obrigado, Senhor. Porque o sonho que o Senhor colocou no coração dele, hoje, deu frutos e mais frutos. Muito obrigado que hoje estamos aqui comemorando, foi ontem, 64 anos da Igreja de Nova Vida. Pai, toma um conselho nas Tuas mãos da Igreja de Nova Vida, dá sabedoria e discernimento aos homens, Senhor, aos bispos, Senhor, do conselho, para que eles possam dirigir na unção do Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor amado, os pastores da Igreja de Nova Vida do total, não só do Catete, mas de todas as igrejas de Nova Vida no Brasil. Abençoa o povo das igrejas de Nova Vida. Obrigado, Senhor, porque os ensinamentos do Bispo Roberto ficaram. Ô, Senhor, nós somos testemunha, eu sou testemunha viva. Paulo também, Senhor, foi orado por ele quando criança. Paulo tinha um problema de saúde, ele orou. Oh, meu Deus, lá na ABI com a minha sogra, tem história, temos várias histórias para contar. Obrigada, Senhor, pela vida do Bispo Roberto Macalester. Obrigado pela Igreja de Nova Vida, Senhor amado. Que a gente consiga, Senhor amado, ouvir sempre a voz do Teu Espírito. Que os pastores e bispos ouçam sempre a Tua voz para fazer o que lhe agrada, Senhor. E já te agradecemos por termos comemorado mais um ano. Uma igreja que não se mete em política, Senhor amado. Não tem o Seu nome na boca, Senhor amado, de opositores. Nós temos, Senhor, uma linha, Senhor amado. Nós temos uma ética, Senhor amado. Te agradecemos que isso é ensinamento do Bispo Roberto. Muito obrigado. Que nós possamos continuar a servir a Ti, Senhor amado, nesta igreja, Senhor amado. Que ela dê frutos cada dia mais. Eu te agradeço junto com o povo desta igreja, Senhor, que é fruto do Bispo Roberto Macalester. Obrigada, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, Betinho. Glória a Deus.
Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Você pode dizer um amém aí? Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso, amém? Quero compartilhar uma palavra com você e tem a ver com aquilo que nós estamos falando aqui da Igreja de Nova Vida. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo 35. Hebreus, capítulo 10. Hebreus está lá no finalzinho da sua Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 35. 10, a partir do versículo 35. Você que já achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos do que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém? Vamos orar, Pai. Estamos aqui nessa noite e queremos te louvar, te glorificar e te bendizer, Senhor, porque o Senhor é fiel em nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio que temos de estarmos nesse culto hoje de oração e que nós vamos clamar, Senhor, mais uma vez, e temos a certeza de que os teus ouvidos também estão atentos ao nosso clamor. Ó Pai, ouve os nossos clamores nessa hora. Age, Deus, através das nossas orações. Surpreende-nos, ó Deus, com aquilo que o Senhor vai fazer através do movimento do Teu Espírito, através das nossas orações. Inspira-nos, ó Deus, coloca as palavras certas em nossos lábios para que possamos clamar e termos respostas da parte do Senhor. Que caia por terra toda a resistência, que caia por terra todo o medo, toda a incredulidade, toda a frieza que bate em retirada em nome de Jesus. E que a Tua palavra, as nossas orações, esse culto possa transcorrer com total liberdade. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem, querido, o nosso pastor Roberto compartilhou uma palavra conosco que está lá na 3ª carta de João. E ali, nessa carta, só trazendo a sua memória, existem 3 personagens ali que ele trabalhou. 2 personagens que foram elogiados. 2 personagens que estavam fazendo aquilo que era certo. E um personagem ali, lógico que eu estou falando personagem, não é uma pessoa, né, ali não é uma história, não é uma novela, mas eram umas pessoas reais, e uma pessoa que foi repreendida, uma pessoa que foi corrigida, uma pessoa que foi chamada a atenção. E eu queria que nós pensássemos sobre isso hoje, inclusive pensando na nova vida, porque a vida, queridos, ela não é fácil. A vida, ela tem as suas surpresas, a vida, ela tem as suas questões, a vida, ela tem os seus próprios desafios, situações que a gente passa, que às vezes a gente não espera passar, não planejou passar, mas quando a gente vê, a gente está inserido nessas situações, algumas delas que a gente mesmo provocou, outras delas que nós somos inseridos sem querer, mas a gente é inserido em certas situações. Por exemplo, a pandemia que nós vivemos e passamos aqui, ninguém queria passar pela pandemia. Você tinha culpa de ter vindo pandemia? Não, mas foram situações que nos envolveram. Situações que a gente passou que foram situações que nós mesmos provocamos. Às vezes, como diz lá Provérbios, há caminhos que para o homem parecem direito, mas que o final deles são caminhos de morte. Se a gente for sincero, quantas decisões nós tomamos que a gente tomou na melhor das intenções,
Mas quando a gente olhou, eu não vou dizer que foi caminho de morte, porque Deus entrou com livramento. Mas que o final não foi um caminho agradável, não foi. A vida ela tem essas situações, a vida ela tem essas questões. E como diz o texto ali, João, esse texto que o pastor Roberto pregou ontem, ali João estava retratando uma situação que estava acontecendo na igreja. Ali, a terceira carta de João foi escrita por volta do ano 90 depois de Cristo. Então, se Jesus morreu por volta do ano 30, 60 anos havia se passado. Aproximadamente, claro. 60 anos havia se passado. E no meio desse período, muitas coisas aconteceram na igreja. Perseguições, lutas, heresias e tantas coisas foram surgindo na igreja. E Deus usou então o apóstolo João para tratar essas questões que estavam acontecendo na igreja que ele dirigia. E eu queria trazer isso para nós, queridos, porque hoje tem pessoas que são bênçãos na igreja. Amém. Diga para o seu irmão, você é uma bênção. Você é uma dessas pessoas que são bênçãos. Você é uma dessas pessoas que dão bom testemunho. Diga amém. Amém. Diga para ele, você é uma dessas pessoas que merece até um elogio da parte de Deus. Amém. Parabéns porque você está sempre aqui no culto de oração. Parabéns porque você está permanecendo firme na igreja. Parabéns porque você dá um bom testemunho na sua casa. Diga isso para o seu irmão aí, dá um parabéns para ele, faz um elogio aí para a fé dele. Temos pessoas boas na igreja, queridos. Amém. Temos pessoas que são bênçãos. Temos pessoas, não estou dizendo que são perfeitas, mas pessoas que estão aqui para servir a Jesus, para agradar a Jesus. Pessoas que estão aqui por amor ao Senhor, por amor às pessoas, por amor à obra de Deus. E glórias a Deus por isso. Isso é uma verdade, queridos. E essas pessoas, elas precisam perseverar. Porque vamos ser sinceros, tem pessoas boas dentro das igrejas, mas tem pessoas ruins nas igrejas também. Obrigado pela sua sinceridade. Diga para o seu irmão, irmão, eu sou benção. Diga, eu sou benção. Mas vigia. Porque tem pessoas que entram nos templos e que não são tão abençoados assim igual a mim. E nesse ambiente, queridos, é que nós somos chamados a perseverar na fé, que foi a palavra para os hebreus. Agora eu vou entrar no texto aqui aos hebreus. Nesse ambiente, tanto lá em 1 João quanto aqui, era um ambiente de perseguição, a igreja sendo perseguida. Se você chegar até o final da carta aos hebreus, você vai ver que Timóteo, discípulo de Paulo, estava preso. Então era um ambiente de perseguição, era um ambiente de combate contra a igreja. Então tinham problemas do lado de fora, mas tinha alguns embates, alguns conflitos do lado de dentro. E isso aconteceu na nova vida, que ao longo da história. Vamos trazer aqui para a nossa praia também. Isso aconteceu na nova vida do Catete. A gente já enfrentou problemas do lado de fora e problemas também do lado de dentro. Isso faz parte do Evangelho, querido. Jesus não enganou ninguém quanto a isso. Nós estamos aqui neste mundo e nesse mundo a gente tem aflições. Nós estamos aqui neste mundo, nós estamos aqui dentro do templo, mas no templo tem pessoas que são bênçãos, que estão querendo fazer a coisa certa, mas também tem pessoas que infelizmente elas agem na carne. Infelizmente, um texto até que o pastor Roberto falou ontem, que aquele que pratica o mal, aquele que vive na prática do mal, nem conheceu a Deus. Então isso é uma palavra para nós hoje, porque mesmo nesse ambiente, é um ambiente onde eu preciso perseverar. É um ambiente que eu preciso perseverar
na prática do bem. Eu preciso perseverar na minha fé no Senhor Jesus. Diga amém se você está me entendendo. Porque embora seja um ambiente desafiador, mas aqui também é um ambiente de milagres. Diga glória a Deus. Aqui também é um ambiente de salvação. Diga graças a Deus. É como nós imaginarmos a igreja como a Arca de Noé. Imagina a Arca de Noé, queridos. Um barco todo vedado, só com uma janela. Já parou para pensar nisso? O andar, tinham 3 andares. O andar de cima, a janela ficava em cima, então o andar de cima era melhor ventilado. E os andares de baixo? Imagina como é que era lá embaixo. Agora imagina aquele lugar. Vamos imaginar, você acha que os animais tomaram banho? Passaram perfume francês para entrar na arca? Quem já foi no zoológico? Só uma irmã levantou a mão ali, ninguém foi no zoológico. Quem já teve cachorro em casa? Já está melhorando aí. Deixa o seu cachorro lá tomar um banho de chuva e não lava ele para você ver. Como é que fica o cheirinho dele? Imagina diversos animais entrando naquela arca sem ventilação. Imagina o cheiro que não estava lá embaixo. Então esse irmão está dizendo que desmaiava. No primeiro dia tu desmaiava, no segundo dia desmaiava, no terceiro dia tu já acostuma, tá ali. Já nem sente mais o cheiro, é tão ruim que o cérebro já acostuma. Era um ambiente difícil, queridos. E era um ambiente trabalhoso. Porque eles precisavam alimentar aqueles animais, não vou dizer diariamente, mas constantemente eles precisavam alimentar aqueles animais. E aqueles animais, assim como eu e você, quando a gente come algumas coisas, o que acontece depois? Essas coisas que a gente comeu, elas precisam sair. Não dá para ficar só comendo. E eles ficaram lá por volta de 1 ano dentro da arca. Então aqueles animais já não cheiravam bem. Imagina os dejetos deles, cada um par de cada animal, soltando dejetos ali. E aí aquelas 8 pessoas tinham que pegar a pá e limpar a arca. Talvez aquilo que estivesse lá embaixo tem que subir para cima da arca e jogar na água, por exemplo, no mar lá que estava cheio. Então olha só que ambiente trabalhoso aqui. Que ambiente difícil. Que prova, né? Aí Noé devia estar pensando, bem que algumas pessoas podiam ter vindo a mais para ajudar, né? Só venho eu e minha família, podia ter mais gente aqui para ajudar a limpar isso aqui. Mas deixa eu perguntar a você. Apesar do ambiente trabalhoso ali, houve salvação fora da arca? Os irmãos estão em dúvida. Os irmãos que estão em dúvida. O lugar da salvação, queridos, era dentro da arca. Todos aqueles que estavam fora da arca pereceram. Eles foram chamados para entrar, mas não quiseram entrar. E aqueles que estavam dentro da arca, eles precisaram perseverar dentro da arca até as águas baixarem. E se você for ler o texto lá de Gênesis, Noé ficou dentro da arca mesmo depois das águas baixadas, porque ele estava esperando a ordem do Senhor para que pudesse sair. Então essa é uma palavra para nós hoje. Estamos vivendo num ambiente, queridos, hostil lá fora. O mundo não gosta de nós. O mundo nunca vai aceitar a nós.
eles são opostos a nós, eles são os nossos, o mundo, que eu digo não são as pessoas, né, mas é o sistema mundano, ele é o oposto ao Evangelho de Jesus. Então eles não vão gostar da gente, porque a gente prega o Evangelho, a gente vive o Evangelho. Existem problemas aqui dentro da igreja, mas uma verdade, ela também precisa ser dita. A igreja ainda é o local de salvação. A igreja ainda é a noiva de Jesus. A igreja ainda é o povo que Jesus um dia vem buscar. Diga amém. Então, apesar dos desafios, esse é o meu lugar. Apesar das dificuldades que a gente enfrenta, esse é o nosso lugar, querido. Eu não vou sair da igreja. Eu vou perseverar e perseverar até o fim. Diga amém. Então diga para o seu irmão, meu lugar é aqui. Eu não sou perfeito, mas meu lugar é aqui. E eu preciso então perseverar, querido. Porque como diz o texto, na minha perseverança, eu vou alcançar a promessa. E quando eu falo alcançar a promessa, depois de ter feito a vontade de Deus, mas quando eu falo alcançar a promessa, eu não quero falar só da promessa da salvação. Essa é a principal. Mas temos promessas aqui nesta terra também. Tem coisas que Deus prometeu a nós nesta terra também. E eu preciso perseverar para ver essas promessas cumpridas. Eu só ouvi um amém, acho que os outros não querem receber, não. Desistiram já da promessa. Então estou pregando para a pessoa certa. Deus está falando, não desista, persevera. O ambiente da igreja é um ambiente desafiador. Nós estamos vivendo nesses últimos tempos da igreja, temos visto muitas coisas, muitos escândalos, muitas coisas surgindo, mas muitas pessoas falando mal da igreja, combatendo a igreja, mas eu vim aqui falar bem da igreja. E vim aqui dizer que a igreja é um lugar de bênção, a igreja é um lugar da presença de Jesus. A Bíblia fala onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, é ali que ele se faz presente. Então Jesus não se faz presente nesse contexto só quando eu estou assistindo um vídeo, porque eu não estou reunido com ninguém. Mas quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou na igreja, ali é um ambiente de comunhão onde Jesus está entre nós. Então eu preciso perseverar, queridos. Perseverar e perseverar fazendo a vontade de Deus. Perseverar e perseverar, como foi pregado ontem, imitando aquilo que é bom daqueles que vieram antes de nós. Perseverar e perseverar fazendo aquilo que agrada a Deus. Diga amém. Amém. A carta aos Gálatas vai nos dizer no capítulo 6, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos, nós colheremos, se não desfalecermos. Então a palavra de Deus para mim e para você é persevere em fazer o bem. Ah, mas tem pessoas que estão fazendo mal. Não, mas eu vou perseverar fazendo o bem. Eu vou perseverar na casa de Deus. Ah, mas tem muitas pessoas lá que são isso, que são aquilo outro. Mas eu vou perseverar na casa de Deus, porque eu estou lá para servir a Jesus. Eu estou lá para agradar a Jesus. E estou lá para ser uma bênção na vida das pessoas que estão naquela igreja. Diga amém, por favor. E estou lá também para aprender de Jesus e levar Jesus para que eu seja uma bênção por onde quer que eu passe. Tem muitas pessoas falando mal da igreja, falando mal dos obreiros. Então eu vou ser aquele que vou dar um bom testemunho para fazer a diferença, para que as pessoas possam ver que ainda tem servos fiéis, ainda tem pessoas que amam a Jesus, ainda tem pessoas que têm fé em Cristo Jesus e estão aqui para agradar a Ele. Amém, meu irmão? As pessoas precisam ver a diferença em nós. Ah, mas tem escândalo. Ah, mas tem isso. Mas aquela pessoa vai olhar para você e vai dizer, poxa, eu tenho ouvido tantas coisas da igreja, mas eu vejo aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, ela é diferente. Aleluia. Eu vejo nela uma diferença. Ela não é como os outros crentes que eu ouço falar. Ela não é como aquele pastor que fez o escândalo. Não.
Eu vejo que ela é diferente, eu vejo que nela há algo diferente. E é isso que Deus espera de nós, queridos. Perseverarmos na fé, perseverarmos no bom testemunho, porque de mau testemunho tem uma porção. Estão falando aí, estão jogando os quatro ventos dos pecados e as fraquezas da igreja. Vamos ser aqueles que vão dar um bom testemunho para contrapor tudo aquilo que o mundo está tentando lançar contra a igreja do Senhor. Posso ouvir um amém da parte da igreja nessa noite? Posso ouvir um eis-me aqui, Senhor, para ser essa bênção e esse bom testemunho? Amém, meu irmão? Amém. Mas deixa eu falar só uma segunda coisa que eu acho importante. É que, no caso ali do segundo personagem que estava fazendo o mal, Deus não desistiu dele. Não é à toa que João enviou uma carta para falar com ele. E se você esteve aqui ontem, você pode lembrar, e eu vou citar aqui para você, que ele diz: eu já enviei uma carta para Demétrio, e ele não me deu entrada, não me respondeu. Então, se ele está escrevendo a terceira carta de João, ele diz que já escreveu uma, então quer dizer que ele está falando com ele pela segunda vez. Deus desiste da gente, querido? Não. E eu queria trazer essa palavra de esperança também para nós. Nós não somos perfeitos, queridos. E ainda que tenha falhas em nós, Jesus está dizendo para mim e para você, ainda há esperança para você. Ainda que a gente esteja fazendo errado, ainda há tempo de se consertar. Você está vivo, meu irmão. Você está viva, minha irmã. Quem está morto, diga aleluia. Graças a Deus só temos pessoas vivas aqui. Então, se nós estamos vivos, ainda há esperança de mudança, ainda há esperança de transformação, ainda posso mudar o meu caminho. Então, se nós estamos fazendo bem, perseveremos no bem. Mas se estamos fazendo mal, paremos com o mal. Ainda dá tempo de parar com o mal. Ainda dá tempo de mudar as nossas obras. Ainda dá tempo de mudar a nossa conduta. Como diz a palavra do Senhor, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então hoje há perdão para mim e para você. Então hoje há restauração para mim e para você. Então hoje ainda há esperança, porque uma mensagem de Jesus ainda é lançada aos nossos corações, dizendo: se arrepende, muda, eu sou poderoso para transformar a sua condição, a sua vida, o seu temperamento, o seu caráter. Eu posso transformar qualquer coisa na sua vida se você se entregar a mim. Então nessa noite, se entregue de todo o coração para que eu possa fazer aquilo que só eu posso fazer na sua vida. E se você crê, diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor com o seu melhor. Persevere no que é bom, meu irmão. E deixe para trás o que é mal. Persevere no que é bom. E deixe a Deus tratar com aquilo que é mal em nós a cada dia. Porque todos nós temos virtudes, graças a Deus. E todos nós temos defeitos. Todos nós temos coisas a contribuir e temos coisas que podem atrapalhar. Que nas nossas vidas prevaleça aquilo que pode contribuir com o reino de Deus, com as pessoas, para que cada vez mais possamos ser instrumentos de bênção nas mãos do Senhor, quando Ele quiser nos usar. O que faz diferença em nossas vidas é exatamente a presença de Jesus em nós. O que é que sustentou a igreja Nova Vida nesses 64 anos? A presença de Jesus em nós. Passamos por desafios? Passamos. Passamos por lutas e embates externos e internos? Passamos. Enfrentamos, tivemos bons obreiros na igreja Nova Vida, bons pastores, bons membros. Mas tivemos alguns também que não foram tão bons assim. É verdade, queridos. Mas o que tem feito a diferença
é que Jesus está no nosso meio. E se Jesus está no nosso meio, o barco balança, o vento bate, mas o barco não afunda, porque Jesus é quem nos sustenta. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor com seu melhor nessa hora? Se coloque então de pé. Eu quero orar por mim, eu quero orar por você, eu quero orar por nós. Feche seus olhos. Nessa noite, Senhor, nós estamos aqui, noite de clamor, noite de oração, e eu quero orar pelas nossas vidas, ó Pai. Nós chegamos aqui com os nossos desafios, as nossas questões, as nossas situações, e talvez alguns de nós aqui pensando até em desistir, pensando em desistir do ministério, pensando em desistir até da fé, como o Senhor usou aqui, o autor aos Hebreus, para encorajar aquelas pessoas a fé, a confiança. Talvez pessoas que estejam aqui, talvez não pensaram em desistir, mas estão desanimando devido a tantas coisas, e hoje em dia é diferente de tempos atrás, porque muitas informações chegam até nós. A gente não quer, mas o vídeo chega. A gente, às vezes, nessas redes sociais aí, eles sugerem para nós os vídeos. Então a gente nem escolhe, mas eles lançam ali para nós. E acaba a gente assistindo e tendo certas informações que a gente nem queria ter. E vamos ser sinceros, Pai, às vezes isso abate a nossa fé, de tantos escândalos, tantas coisas que expõem a igreja. Então, Pai, no nome de Jesus, eu venho te pedir, fortalece a fé do meu irmão, fortalece a fé da minha irmã, fortalece a minha fé, Pai. Não nos deixa nos escandalizarmos com as coisas que estão acontecendo, tanto fora e especialmente dentro da igreja, Senhor. Muito pelo contrário, nos ajuda, Senhor, nos dá fé a perseverar na fé, perseverar no chamado que o Senhor deu a cada um de nós, perseverar na carreira cristã que o Senhor deu a cada um de nós. Como diz o texto que nós lemos, em breve aquele que vem virá e não tardará. Espera-o, porque ele virá e não tardará. Então nos ajuda, Pai. Como diz outras versões nesse trecho, diz, ainda um pouquinho de tempo. Eu gosto dessa versão, Pai. Então nos ajude a perseverar, porque falta muito menos do que faltava. A gente aguentou até aqui, perseverou até aqui, então vamos perseverar, meu irmão. Vamos perseverar, minha irmã. Vamos ficar firmes na presença do Senhor. Vamos ficar firmes na casa do Senhor, porque Deus ainda vai nos abençoar. Vamos permanecer firmes na presença do Senhor, porque Deus tem o melhor para nós. Diga amém. Então nos ajude, Pai. Nos sustente, Senhor, nesse caminho de perseverança, para que nós possamos alegrar o Senhor, agradar o Senhor, como nós temos visto aí tantas pessoas, Pai, expondo as debilidades e fraquezas da igreja. Quantos escândalos no nosso meio, Pai. Eu venho te pedir, então, nos ajude a sermos aqueles que vão dar o bom testemunho, Senhor. Talvez o nosso testemunho não vai ter a abrangência do escândalo que alguém está fazendo. Mas o nosso testemunho pode fazer muita diferença na vida daqueles com os quais convivemos. Então, Pai, nos ajude a sermos testemunhas vivas de Jesus para aqueles que convivem conosco, para que nós sejamos boas testemunhas, para que nós possamos dar bons exemplos, ó Pai, e a nossa vida ser uma vida frutífera para a glória do nome do Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós como a Bíblia atesta, que olhavam para Enoque. E qual foi o testemunho de Enoque? Enoque não fez milagres. Enoque, até onde se sabe, não pregou. Mas existe um texto lá que diz Enoque andava com Deus. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer, não, ali vai um servo de Deus. Ele anda com Deus.
O testemunho dele é diferente. Quando ele fala diferente. Quando ele age diferente. E que nós possamos ser esses que dão um bom testemunho neste tempo, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu quero ainda fazer mais uma oração. Quem tem promessa de Deus aí? Amém. Vou pedir para a diaconisa Zelane fazer essa oração por nós, para que Deus nos ajude a perseverar, para que as promessas dele se concretizem em nossas vidas. Amém. Amém. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, porque às vezes as coisas no dia a dia fazem com que a gente não acredite mais e não tenha esperança nas promessas de Deus, mas eu creio que tem sim. Amém. Deus tem promessa para nossas vidas. É difícil esperar, mas a promessa ainda é viva nos nossos corações e no coração de Deus também. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, em primeiro lugar, porque estamos aqui porque nós temos esperança, Senhor, na Tua promessa, Pai. Nos ajude na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, a ter confiança em Ti, Senhor. Ainda que demore, ainda que o tempo, Senhor, é longo, mas a promessa do Senhor não morre, Senhor. E o Senhor tem promessa para nós, assim como o Senhor prometeu a Sara, um filho já velho, já de uma certa idade, mas a promessa se cumpriu. A promessa na vida de Sara se cumpriu. Assim vai cumprir na minha vida e na vida de cada um aqui. A promessa do filho de Ana se cumpriu. Então vai se cumprir também na minha vida, na vida de cada um que está aqui, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixa ter esperança de vida e não de morte. O Senhor nos traz esperança para que a gente continue respirando. E eu sei que essa esperança vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a ter esperança. Nos ajude a ter a promessa do Senhor na nossa vida sentimental, na nossa vida financeira, na nossa vida de família, com os filhos, Senhor, com os netos de quem tem, no casamento. Pai, em nome de Jesus, que a sua promessa no meio dos nossos familiares venha se cumprir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a promessa que tem para nós se estenda aos nossos familiares, se estenda no nosso trabalho, onde a gente colocar a planta dos nossos pés, que a gente seja importante para o Senhor, para que a gente possa ser importante na vida do outro, Senhor. Que a gente possa fazer essa diferença e ver a sua promessa se cumprir também, Senhor. Nos dá esperança, nos levanta, Senhor, nos dá vida e vida com abundância. Senhor, abre nossos olhos para que a gente veja essa promessa do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ser conosco a cada manhã, ser conosco a cada dia. Abrimos os nossos olhos e vemos a promessa do Senhor se cumprir mais um dia. Mais um dia, Senhor, é comigo. Mais um dia a promessa dele está se cumprindo. Mais um dia que às vezes a gente pensa que a gente vai morrer. Mas o Senhor tem promessa de vida. E vida com abundância. Estamos vivos, estamos aqui toda segunda-feira, todo domingo, toda quarta, toda sexta, terça tarde. É a promessa de Deus se cumprindo nas nossas vidas. Dia a dia. Às vezes tem aquele sonho está demorando, mas vai se cumprir. No tempo certo de Deus, vai se cumprir. Eu creio. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga aleluia. Porque o Senhor é bom e Ele não falha. A promessa dele é fiel, é real, é verdadeira, é viva. Então, que possamos confiar no Senhor. Está demorando? Tá, mas vai se cumprir em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, porque Deus é bom o tempo todo, em nome de Jesus. Amém. Sente um pouquinho. Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, terça-feira, culto tarde da bênção, às 15 horas. E você pode estar junto conosco. Amanhã estaremos aqui pregando a palavra de Deus. Eu estarei aqui pregando a palavra de Deus. Encorajo você a estar junto conosco. Você que tem essa disponibilidade de horário.
Tem mais? Quarta-feira, culto da palavra. Pastor Pablo convida você a estar junto conosco. Nessa quarta-feira ele vai dar uma continuidade a uma série de mensagens que ele iniciou na quarta-feira passada sobre tempo de avivamento. Então, você que quer um avivamento na sua vida, você que quer manter-se avivado, esteja na casa de Deus para ouvir a palavra e Deus te abençoar. Vai ser um culto ricamente abençoado. Eu encorajo você a estar junto conosco. Nessa sexta-feira pela manhã, nossa reunião de oração, de consagração às 7h30 da manhã. E no próximo domingo estaremos aqui às 8h, às 10h30 com o pastor Roberto. E às 18 horas, o pastor Pablo vai estar ministrando a palavra de Deus. Nesse domingo, nosso domingo missionário. Então esteja aqui conosco para adorar a Deus, bendizer o Senhor e também participar da hora missionária de todo o seu coração. E na próxima segunda-feira estaremos aqui mais uma vez, lembrando a nossa escola bíblica dominical. Você pode fazer parte junto conosco. Nós vamos iniciar uma nova revista sobre os profetas menores. Então encorajo você, inclusive esse texto que nós pegamos aqui de Hebreus, ele está exatamente fazendo alusão, está citando um profeta menor. Você sabe qual profeta menor que ele está citando? Quem sabe qual o profeta menor que ele está citando? Bateu na trave, sério. Ele está citando o profeta Abacuque, que é o único texto do Antigo Testamento que tem a palavra fé. O Abacuque, capítulo 2, está lá: o meu justo viverá pela fé. Então ele está aqui, a carta aos Hebreus está citando um profeta menor, e nós vamos estudar cada um deles. Eu encorajo você a estar junto conosco. E também queremos anunciar que teremos um evangelismo no dia 24, agora de maio, um sábado. E você pode... Vai sair 1 hora daqui. Vai sair 1 hora daqui, então você pode depois procurar o diácono Marcelão, ele vai te dar mais informações. Ele vai sair daqui e vai ir para a rodoviária levar a palavra de Deus para aqueles que necessitam. Amém? Tem a reunião. Reunião dos homens, dia 29. Dia 29? Na outra semana, né? Dia 29, nós teremos na quinta-feira, só já você se programando, nós teremos na quinta-feira a reunião dos homens lá em cima e a reunião das mulheres aqui embaixo. E você já pode se programar e se organizar para estar junto conosco. Amém. Também a partir das 19h30. Amém? Amém. Está aqui a reunião. Como nós falávamos aqui ainda há pouco, querido, sobre fazer aquilo que é bom, e uma coisa que a gente precisa perseverar é nos nossos dízimos e ofertas, queridos. É uma coisa que nós precisamos perseverar em fazer o bem, e isso é uma coisa que nós fazemos que é um bem. Amém? Amém. Quando eu trago dízimos e ofertas, eu estou fazendo um bem para a minha vida em primeiro lugar. Amém. Porque Deus Ele me abençoa e vai continuar me abençoando por eu estar trazendo os dízimos e ofertas. Então eu estou agradando a Deus. Eu estou alegrando o coração de Deus. Amém? Amém. Mas eu estou fazendo um bem só para mim quando eu trago dízimos e ofertas? Não. Eu estou fazendo um bem para a igreja. Porque através dos dízimos e ofertas é que essas portas estão abertas. Através dos nossos dízimos e ofertas é que essa igreja ela tem as coisas que tem, faz as coisas que faz. Então tudo isso é um bem que eu e você precisamos perseverar, porque tem abençoado não somente as nossas vidas, mas tem abençoado também a igreja para que ela esteja aberta. Mas é só esse bem que faz? Não. Se a igreja está aberta, eu estou fazendo um bem para a comunidade. Porque pessoas podem adentrar nesse lugar e receberem a salvação, receberem um milagre, receberem uma bênção, receberem uma palavra pelo menos, receberem uma oração. Então o bem que eu estou fazendo em trazer os meus dízimos e ofertas está refletindo em um bem para a comunidade, para que ela tenha acesso à palavra de Deus. É só isso que o nosso bem produz? Não. Você sabe, só para rememorar, nós gravamos os nossos cultos e colocamos no YouTube.
Então, se essas portas, no Facebook, nas redes sociais, então se essas portas estão abertas e os nossos cultos estão sendo gravados, às vezes o pastor Roberto compartilha aqui de pessoas que estão ouvindo as mensagens da nossa igreja na Polônia, na Europa, nos Estados Unidos. Então esse bem que eu e você estamos trazendo está fazendo um bem para nós, mas está fazendo um bem até para pessoas que a gente nunca vai ver na vida, talvez. Talvez só vamos encontrar lá no último dia na glória. Então eu encorajo você a perseverar nesse bem, a imitar esse bem. Se você não está fazendo, é uma coisa que você pode imitar esse bem, porque certamente vai trazer grandes frutos para a sua vida e para muitas pessoas, as quais às vezes a gente nem imagina. Então nessa hora eu quero encorajar você a imitar esse bom, imitar isso que é bom. Quero encorajar você a perseverar nisso que você já tem feito, para que possamos ter uma bênção que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então, com essa palavra no seu coração, quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta, e fazendo isso de todo o coração e com alegria. Você que pode pegar um envelope aí à frente, ou se quiser utilizar o Pix, e assim que você estiver com a sua oferta, se você tiver dificuldade de utilizar o Pix, nós temos uma professora aqui, que é a diaconisa Célia, ela falou que é facinho, ela vai te dar todas as instruções. E você que estiver com a sua oferta pronta, vem aqui à frente, eu quero receber das suas mãos, abençoar a sua vida. Se você fizer um Pix, vem aqui à frente também, eu quero abençoar a sua vida. Eu sei que não tem comprovante, não tem papel, não tem nada, mas eu vou acreditar na sua palavra e vou te abençoar, amém? Você que está com a sua oferta pronta, vem aqui à frente, por favor. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque a tua palavra diz que é o Senhor quem dá semente ao que semeia. Então o Senhor tem nos dado semente, Pai. Se nós estamos trazendo, é porque recebemos de ti, Senhor, e nós te louvamos por isso, Senhor, porque quando eu trago dízimos e ofertas, não é porque o Senhor vai me abençoar, não. Eu já estou sendo abençoado, graças a Deus. Então, Pai, muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá. Eu te peço que o Senhor continue abençoando meu irmão, abençoando a minha irmã, fazendo o melhor pela vida dele, fazendo o melhor pela vida dela. Ah, Pai, abra as janelas dos céus, abre portas de emprego. Muitos aí estão estudando, fazendo cursos, concursos. Muitos aí estão, Pai, se preparando para vestibulares, alguns dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então, Pai, muitos estão tentando aí uma promoção, uma progressão na carreira. Então, Deus, vai abençoando o teu povo, vai dando condições, vai abrindo portas. Ó, Pai, no nome de Jesus, nós servimos a um Deus, e como diz a tua palavra, que o Senhor deu uma terra para Israel. Israel possuiu uma terra, que os inimigos que estavam lá eram maiores do que ele, mas poderosos. Mas o Senhor os abençoou. Faz isso hoje, Pai. Coloca os teus filhos em lugares que talvez sejam maiores do que nós, mas que o Senhor pode nos abençoar, nos colocar lá e fazer o teu nome grande através daquilo que o Senhor faz na vida financeira e profissional do teu povo. Então, Pai, abençoa, Deus, os teus filhos, abençoa a nossa vida financeira, nos dá sabedoria para administrar os recursos que o Senhor traz para nós e que nós possamos ser bem-sucedidos nesta área também. Queremos nos lembrar de pessoas que precisam de milagres, Pai. Eu coloco a família Teles nas tuas mãos, eu coloco a vida de Vitória, de Luana, de Bela, toma nas tuas mãos. Vitor Hugo, Duda, toma nas tuas mãos, Senhor querido, Serli, Carol, toma nas tuas mãos Simone, Vinícius, Esther, Davi, Gerardo, Márcia Pereira, toma Zezé, Neus e família, Isabel Cardoso, Senhor João, Yuri, Fábio, pessoas que precisam de cura, de libertação, de proteção. Toma nas tuas mãos, ó Pai querido, pessoas que precisam de trabalho aqui. Faz os teus milagres, ó Pai querido, em nome de Jesus. Eu quero colocar também a vida de Giovanni, filha da diaconisa Zilda, que faz aniversário hoje. Que a tua bênção possa alcançá-lo com toda a plenitude, Pai.
E aquilo que nós trazemos para a tua casa, nós consagramos ao Senhor e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Se coloque de pé. Eu quero ainda fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite. E diante de tudo aquilo que nós falamos aqui, eu também quero pedir perdão, Pai. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelos pecados da igreja do Catete. Perdão pelos pecados da igreja de Nova Vida, Senhor. Perdão pelos pecados da tua igreja aqui no Brasil, Pai. Falamos tanto de escândalos aqui, eu não posso terminar esse culto sem orar por isso, Deus. Te pedindo perdão. Perdão porque muitas vezes os escândalos têm se tornado mais notórios, ó Pai. E isso é até proposital da parte do inimigo. Então, perdoa a tua igreja, Pai. Perdoa o teu povo, Deus. Perdoa por nós, às vezes, escandalizarmos com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso mau testemunho. Como o pastor Roberto até comentou ontem sobre esse personagem, era uma pessoa que botava mais as pessoas para fora da igreja do que para dentro. Então, Pai, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor. Em nome de Jesus, nos restaura como igreja. Oh, Deus, no nome de Jesus, que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver, Senhor, a tua presença em nós. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a tua glória, o teu brilho, como a gente fala. Que as pessoas possam olhar para nós, ó Pai, e ver o poder do teu Espírito operando. Então, Deus, no nome de Jesus, eu clamo que no nome de Jesus o Senhor venha nos perdoar, Pai. Nos perdoa os nossos escândalos. Nos perdoa, Pai, as heresias que nós temos deixado entrar no meio da igreja. Nos perdoa, Pai querido, o mundanismo que temos deixado entrar na igreja, Senhor amado. Tenha misericórdia de nós. Nos perdoa, Pai, porque temos tirado a Tua palavra dos nossos púlpitos e dos nossos cultos. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós porque temos tirado a adoração, Pai, da igreja e temos substituído por shows, ó Pai, por entretenimento. Tem misericórdia de nós, ó Pai. No nome de Jesus, nos ajude a trazer de volta, a estarmos reunidos aqui. É em nome de Jesus, ó Deus. Eu não estou reunido aqui em nome de banda. Eu não estou reunido aqui em nome de cantor, em nome de pregador. Eu não estou reunido aqui para o meu bel prazer. Não, Senhor. Eu vim aqui para adorar a Jesus. Eu vim aqui por causa de Jesus. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor restaure Jesus à igreja, Senhor. Jesus no nosso meio. A adoração, o louvor, a pregação da palavra, Pai. Ah, Deus, em nome de Jesus, restaura os nossos corações, ó Deus. Ah, Pai, como o Beth compartilhava aqui, como era comum, Deus, nos cultos de Nova Vida e outros cultos também, a gente pregar a palavra, as pessoas serem tocadas, chorarem, se comoverem. Cadê as lágrimas dos nossos cultos, ó Deus? Cadê, Senhor, o choro? Cadê o quebrantamento? Cadê o arrependimento? Ah, Deus, em nome de Jesus, restaura isso na igreja. Nós te pedimos, ó Pai, toda falta de temor, ó Deus. Ah, Senhor, este lugar é um lugar da congregação santa. Então que haja temor em nossos corações. Essa reunião não é uma reunião comum, não. É uma reunião dos santos. É uma reunião onde Jesus se faz presente. É uma reunião onde a glória de Deus se manifesta. É uma reunião onde o poder de Deus opera. Esse é um lugar onde há temor. É um lugar onde há reverência.
pertence ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Esse lugar não é um lugar comum. Essa reunião não é uma reunião de condomínio, não é uma reunião de empresa, não é uma reunião para debater, não. Essa é uma reunião santa, onde tem um povo escolhido por Deus, de boas obras, que levantam as suas mãos para servirem, adorarem e bendizerem ao Senhor. Então restaura o temor em nossos corações, ó Pai. Restaura o temor em nossos cultos, ó Deus. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o teu povo. Senhor, reaviva a tua obra no meio da igreja brasileira, Senhor. Traz a tua palavra de volta. Traz as orações de volta, Pai. Reaviva a nossa vida de oração, Pai. Quantos de nós hoje temos, como alguns teólogos dizem aí, temos um ateísmo no meio dos evangélicos, Pai. A gente diz que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Restaura, Pai. Restaura a nossa fé em Deus. Que nós possamos acreditar que Deus é Deus, Senhor. Que possamos confiar que Deus é Deus em nossas vidas. Que Deus está vivo, Senhor. Eu não posso viver como se Deus estivesse morto, não. Nos ajude como igreja neste tempo a viver uma experiência real com Deus, a viver uma vida de oração com Deus, Pai. Restaura a oração na igreja, restaura a oração, Pai querido, nas igrejas. Restaura, Pai querido, em nome de Jesus, os clamores nas igrejas, Pai. Cadê os clamores do teu povo, Pai? Cadê a fome e sede pela tua presença? Restaura isso no nosso meio, Pai. Restaura a fome e a sede que nós tínhamos da tua palavra. Restaura a fome e sede que nós tínhamos, ó Pai, da tua presença. Pai, no nome de Jesus, restaura-nos, ó Deus. Coloca isso de volta em nossos corações. Restaura a alegria de estarmos na tua casa. Restaura a alegria de estarmos em comunhão uns com os outros. Restaura a união e a unidade da igreja, Pai amado. Em nome de Jesus, nós somos o teu povo, Pai. E assim como o Senhor fez ali com Demétrio, o Senhor não desistiu dele. E o Senhor também não desistiu de nós. Restaura-nos, ó Pai. Resgata-nos, ó Deus. Levanta-nos, ó Pai, nesta geração. Para a glória do teu nome. Aviva a tua obra em nós. Resgata o evangelismo no meio do teu povo, Pai. Resgata também o desejo por ganhar almas para ti, Senhor amado. Em nome de Jesus, restaura isso em nossas vidas, ó Deus. Nós não podemos ter esse sentimento, eu estou salvo, tá bom. Não. Jesus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo e de todo o coração, mas amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ainda há uma missão, igreja. Ainda há uma obra a ser feita e a levar o Evangelho para todos quantos Deus permite que possamos levar. Então, Pai, aviva isso em nossos corações. Traz isso de volta, Deus, esse desejo em nossos corações, ó Pai. Por levarmos a tua palavra, mas a tua palavra é genuína, Senhor. Não enganos, não mentiras, não teologia, não filosofias ou ideias humanas, não. O Evangelho de Jesus Cristo, porque como diz a tua palavra, Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho, eu não me envergonho de falar do Evangelho, porque eu creio que Ele é o poder de Deus. Eu não me envergonho de falar do Evangelho, porque eu sei que Ele é vivo e eficaz para transformar situações, para transformar vidas. Então, Pai, faz a tua obra da tua igreja nesses dias. Que possamos ter bons testemunhos sendo apregoados, Senhor, por essa nação.
que possamos ter muitos testemunhos sendo apregoados aí, Senhor querido, pelas nações, que a tua igreja cresça, que a tua igreja avance, Pai querido, alcançando os jovens dessa geração, avance, Pai querido, alcançando as crianças dessa geração, que nós possamos avançar também alcançando nações, ó Pai, que povos onde há perseguição, onde há resistência, que o Evangelho possa entrar, Senhor querido, alcançando vidas, transformando essas sociedades para a honra e glória do Teu nome, Deus. Precisamos de Ti, Pai. Nos ajude nesta geração a cumprirmos o Teu chamado, Deus, e agradarmos ao Senhor com as boas obras que o Senhor nos chamou a fazer. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer amém aí, concordar? Você pode dizer glória a Deus aí no seu lugar? Amém? Dê a mão ao seu irmão. Dê a mão à sua irmã. Glória a Deus. Queremos te agradecer por essa noite, Pai. Queremos te agradecer pelos teus milagres em nossas vidas. Talvez a gente não possa dimensionar, Deus, as coisas que o Senhor faz num culto como esse. Mas nós cremos que o Senhor está trabalhando em nós e através de nós. E nessa hora, mais uma vez, queremos orar. Eu quero orar por quem está à minha direita. O Senhor conhece os desafios que ele vai enfrentar, ou está enfrentando hoje ou nessa semana. E eu te peço que o Senhor venha ajudar ele, Senhor. Eu te peço, Pai, como nós falamos aqui, o que faz diferença na vitória é a presença de Jesus. Então que não falte a tua presença na vida do meu irmão nessa semana. Que não falte o teu poder, que não falte a tua sabedoria, que não falte a tua alegria na vida dele, Pai querido, em nome de Jesus, para que ele possa triunfar diante dos desafios que ele vai enfrentar, que está enfrentando, e o teu nome seja glorificado nessa situação. Eu quero orar por quem está à minha esquerda, Deus. Neste culto de oração, culto de milagres, talvez ele chegou aqui enfermo, talvez ele precise de um milagre na sua saúde, que ele saia curado nesta hora, que ele seja curado nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, ó Deus, que ele seja curado na alma, que ele seja curado no seu corpo físico, tira toda a dor, tira todo o medo, tira toda a ansiedade, tira toda a depressão, cura, Pai, em nome de Jesus, tira toda a angústia, Pai, dos nossos corações, da nossa alma, que seja retirada toda a culpa nesta hora, e que nós sintamos a tua paz, nós sintamos o teu refrigério, nós sintamos o teu renovo nessa hora, da parte do Senhor. Em nome de Jesus eu oro, abençoa a igreja Nova Vida do Catete, abençoa os pastores, os diáconos, os obreiros, os trabalhadores, os membros da igreja do Catete, em nome de Jesus, ó Pai, que aqui haja a presença do teu Espírito em cada culto, e que possamos viver em unidade, em união, debaixo da tua graça e do teu amor. Abençoa as nossas vidas, ó Deus querido, dá-nos uma semana de vitórias, e cuida de nós, ó Deus. Abençoa, Pai, as nossas vidas, nos leva debaixo da tua bênção e proteção. Deve estar acabando também o culto lá da Nova Vida. Leva debaixo da tua bênção e proteção, Pai, a cada um de nós, que possamos retornar para os nossos lares, debaixo da tua direção, Senhor querido, e que o Senhor continue ministrando sobre as nossas vidas. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. E que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.